difíceis, mesmo nos momentos mais difíceis, que Deus está sempre conosco. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, e as palmas exaltam o nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, Ele tem uma saída, Deus Ele tem um caminho, Deus Ele tem uma direção, mas nós precisamos estar semelhante a Jesus. E Deus Ele deixou a igreja para isso, para você vir ser lapidado, transformado, e que nessa noite teu coração se abra para a palavra que vai ser ministrada, e que você possa não perder a oportunidade de que Deus está dando para você, para mim, neste dia, de viver o sobrenatural. E isso é possível quando nós estamos parecidos com Jesus. Deus tem uma palavra para o teu coração, e Deus quer que você tire toda a escama, tire toda a obstrução que impeça você de ouvir a palavra dele e ser transformado. O evangelista Rodrigo, em nome de Jesus, vai estar chegando, nós vamos estar orando pela vida dele, para que Deus use poderosamente como tem usado, e sua vida saia daqui cheia de vontade de parecer com Jesus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, aqui nos encontramos na Tua presença, Senhor, que oportunidade que oportunidade maravilhosa o Senhor está nos dando. Muitos buscam o psicólogo, o psiquiatra, muitos buscam o médico, muitos buscam, Senhor, meu Deus, ó Pai, tantos meios para achar uma saída, e o Senhor fez esse ambiente para nós, para ministrar a Tua palavra. Por isso, fala a Tua palavra, porque nós queremos ouvir e sairmos daqui transformados pelo poder da mesma. Toma a vida do evangelista, usa de maneira clara, precisa, fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz? Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, é um motivo de muita alegria ter a oportunidade de estar aqui. Essa noite eu tive um sonho que me fez acordar. Eu pensei até que o dia tinha amanhecido. Eu pensei até que eu tinha perdido o horário do trabalho, pastor. Eu estava na rua, no sonho, eu estava na rua, e aconteceu um estrondo no céu, mas foi uma coisa sobrenatural que eu olhei para trás e depois eu não tive coragem de olhar de novo o que era. E eu vi o céu abrindo, uma coisa, irmãos, Deus, Ele tem nos despertado, Ele me despertou, Ele tem nos despertado, que o arrebatamento, aleluia, acontecerá a qualquer momento. Cada um, Deus, Ele dá uma mensagem, cada profeta, Deus, Ele dá uma mensagem, para mim foi essa. Eu preciso ser arrebatado. Eu preciso subir junto com a igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você precisa almejar, porque este mundo vai queimar com fogo. Amém? E a maior vitória é essa, irmãos. É ter o nosso nome escrito lá no livro da vida, registrado, cadastrado, reconhecido pelo céu como filho de Deus. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos 20. Salmos 20. Enquanto você acha, eu vou louvar a Deus. Amém? Aleluia. Eu também preciso oferecer a Deus o meu culto. Amém? E você conhecer esse hino, você me ajuda. Se eu errar, você me perdoa. Amém? Em nome de Jesus, eu serei breve. Em nome de Jesus. Salmo 20. Oh, aleluia. Eu vou louvar a Deus. Não sou cantor não, mas eu vou louvar. Amém? Se Deus prometeu te dar vitória, pra que chorar assim? Pois só Ele é fiel amigo, vai contigo até o fim. Se teu barco está querendo afundar, é só nele confiar, que a tempestade vai passar. Ele tem
tuas mãos todo o poder, te ajuda a vencer. Está contigo, podes crer. Se no vale você tem que passar, te ajuda a atravessar, e a vitória tu vais ver. Se esse Deus já falou que é com você, não adianta o inimigo tentar te deter. Ele envia os seus anjos pra te socorrer. Se a muralha em tua frente vai ter que cair, e cantando do outro lado você vai sorrir, exaltando o seu nome para sempre vai seguir. Só Deus é o Senhor, só Ele é amor. Louvando o seu nome eu vou, pra sempre eu vou louvar ao Senhor, muito digno de glória e louvor. Oh, aleluia! Louvado e exaltado seja o nome de Jesus, amém? Oh, glória a Deus. Ó, presta atenção, você com Deus é a maioria, ok? Se esse Deus já falou que é com você, não adianta o inimigo tentar te deter. Ele envia os seus anjos pra te socorrer. Se a muralha em tua frente vai ter que cair, e cantando do outro lado você vai seguir, exaltando o seu nome para sempre vai seguir. Só Deus é o Senhor, só Ele é amor. Louvando o seu nome eu vou, pra sempre eu vou louvar ao Senhor, muito digno de glória e louvor. Só Deus é o Senhor, só Ele é amor. Louvando o seu nome eu vou, pra sempre eu vou louvar ao Senhor, muito digno de glória e louvor. Amém! Oh, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, só Ele pode dar a tua vitória. Ele é a tua própria vitória, amém? Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Salmo 20, verso de número 4, verso de número 7, que diz assim. Salmos 20, verso de número 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Ore comigo, querido Deus. Pai, neste momento eu me encontro aqui na tua presença, Senhor, te pedindo misericórdia, te pedindo ajuda. Deus, hoje é titulado como culto da vitória, e a tua palavra diz: o que for ligado na terra será ligado no céu. Deus, tu sabes que eu não sei louvar, tu sabes que eu não sei pregar. Deus, eu nem sei o que o Senhor viu em mim, mas eu me encontro aqui nesta hora para ser usado pelo teu Espírito Santo. Deus, usa essa estrutura de pó, usa essa estrutura de barro. Deus, em nome de Jesus, usa a minha voz, usa o meu ouvido, usa os meus movimentos, usa, Senhor, para a glória do teu nome, e fala com a tua igreja, fala com aquele, fala com aquela que se encontra neste momento no vale da indecisão. Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém?
Irmãos, nós estamos mediante uma palavra poderosa, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela tem o mesmo efeito. A palavra de Deus, ela tem o mesmo poder, como no dia em que saiu da sua boca e o profeta escreveu. A palavra de Deus, ela tem o mesmo efeito. Ela não voltará vazia. Amém? Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, este salmo nada mais é do que uma oração. Oração essa ao rei que está indo na guerra, que está indo na peleja. E agora os seus começam agora a orar, pedindo ao Deus de Israel que o livre, que o guarde, que receba os seus sacrifícios, que atenda a sua necessidade no tempo de dificuldade, de angústia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não sei se esse rei era Davi, mas era uma oração direcionada ao rei que estava na frente da peleja. Aleluia. E nós vemos aqui uma mensagem muito importante. O nosso irmão Oséias, quando teve a oportunidade, quase pregou. Eu ia ficar ali sentado, mas eu falei, deixa quieto. Aleluia, ele já deu lugar, né? Recitando esse salmo, aleluia. Mas Deus usa cada um de forma diferente, amém? Muitos, aleluia, vou ler para a gente pegar com força, ó. Aleluia, uns confiam em carros, outros em cavalos ou nos seus cavaleiros, mas nós faremos menção, aleluia, do nome do Senhor. Nós sabemos que naquela época quem detinha maior número de carros e cavalos e cavaleiros, né? Cavalos potentes, cavalos fortes, cavalos treinados, cavaleiros eficientes, cavaleiros treinados para a guerra. Ele tinha o poder e o controle, né? O poder bélico naquela época. É bem verdade que a Mesopotâmia foi a civilização a primeira a provar a roda. Nós sabemos que a roda, quando ela foi criada, nós paramos para meditar. Quando alguém teve a ideia, a inteligência de usar a roda, porque a princípio usava a roda, aleluia, o oleiro usava a roda para fazer os seus artifícios, mas alguém teve a inteligência e falou, vamos usar essa roda, vamos colocar nos carros, para ver o que vai acontecer. E nós percebemos que a tecnologia naquela época foi desenvolvendo, né, ao ponto do homem usar ali a roda e colocar nos carros, né? E nós sabemos que o carro agora ficou mais veloz, tinha como chegar primeiro do que o seu adversário. E o exército, ele tinha esse orgulho, irmãos. O exército, ele tinha essa exaltação, porque tinha muitos carros, tinha muitos cavalos, tinha um domínio, tinha um poder ibérico. Se nós fôssemos falar aqui agora das nações atuais, as 10 primeiras, poderia dizer que a Itália estava em 10º lugar, a Turquia em 9º lugar, o Japão em 8º, né? A França em 7º lugar. Temos também o Reino Unido, que está em 6º lugar, a Coreia do Sul, que está em 5º lugar, a Índia também não fica atrás, em 4º lugar, a China, uma ameaça aos Estados Unidos, está em 3º lugar, enquanto a Rússia está no 2º lugar, e em 1º lugar, com toda a tecnologia, com toda a força, com todo o poder ibérico, com as suas bombas atômicas, com os seus mísseis poderosos, está os Estados Unidos da América. Aleluia. Mas muitos confiam nos seus carros, muitos confiam no seu cavalo, nos seus cavaleiros, mas nós, aleluia, faremos menção do nome do Senhor, porque esse homem levantou, esta mulher, esta pessoa levantou e recitou, aleluia, essa palavra, porque o povo de Deus, o povo de Israel não era conhecido, porque tinha esses domínios, tinha os seus grandes cavaleiros, tinha os seus carros poderosos e potentes. Não, o povo de Israel era reconhecido pelo seu Deus, aleluia, era conhecido pelo seu Deus. A Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel fica agora preso.
O povo de Israel é cativo por 430 anos no Egito. Aleluia! E Deus agora desce na terra, vendo o sofrimento, vendo a opressão, vendo a angústia do seu povo. Levanta um homem chamado Moisés. Nós conhecemos muito bem a história. Aleluia. E agora esse povo agora sai, aleluia, com mão forte do Egito. Aleluia. Faraó não aguenta, porque aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus. Aleluia, aleluia, é poderosa em Deus. Ai daquele que se levantar contra você, ai daquele que considerar você como seu inimigo, como seu adversário. Aleluia, a Bíblia vai nos dizer que Saulo, aleluia, Saulo perseguindo a igreja, para querer prender a igreja, para querer parar a igreja, o próprio Deus joga ele do cavalo no chão e fala: ei Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões, você não aguenta. Ei, aleluia, ele tem punho de aço, ele tem braço de ferro, ele é poderoso para nos dar vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, e nos conta a história que agora Faraó não aguenta, Faraó não suporta, Faraó desafia Deus, mas não aguenta. E nos conta a história agora que o povo sai, aleluia, na direção de Deus, aleluia, na liderança de Moisés. E nos conta a história, aleluia, que quando o povo está distante, aleluia, do lado direito água, do lado esquerdo água, aleluia, e Faraó agora se arrepende de ter libertado aquele povo. E nos conta a história que agora ele prepara os seus cavalos, ele prepara os seus cavaleiros e vai de encontro ao povo de Deus, vai de encontro ao povo de Israel para trazer de volta para a prisão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos prisioneiros sim, mas não do pecado, agora somos prisioneiros de Cristo. Ele nos libertou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Servos de orelhas furadas. Irmãos, nos conta a história, o tempo já foi embora. Nos conta a história que agora Faraó pega os seus cavalos, os seus cavaleiros e vai em encontro ao povo de Israel. E o povo está saindo rumo à liberdade, rumo à terra prometida, a qual Deus havia prometido. E nos conta a história, louvado seja Deus, que agora eles olham, observam e falam: olha, Faraó, ele vai nos matar. Imagina o desespero das mães, das crianças. Homem esse que no passado havia mandado matar as crianças tudo, ele ia destruir, ele ia prender. O povo está em desespero. Aleluia. Moisés chega até o Senhor e fala: Senhor, Senhor, aleluia, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Aleluia, a vitória é minha, a guerra é minha, a peleja é minha, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Em Êxodo 14:14 vai dizer: nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Está vendo aí? Então, olha, presta atenção, olhe. Está vendo esses egípcios? Vocês nunca mais virão, nunca mais o verão. Aleluia. Ele não tem carros, ele não tem cavalo, ele não tem os seus cavaleiros, ele não tem o seu exército. Eu sou o Senhor dos exércitos, poderoso para dar vitória. E nós conhecemos, irmãos, o fim daqueles que detinham o poder ibérico. Nós conhecemos o fim daquele que se exaltava nos seus cavalos e nos seus carros, no seu exército. Aleluia. O povo de Deus foi vitorioso sem precisar lutar. Deus, ele sempre chama a nossa atenção, aleluia, para entendermos que só ele é capaz de fazer aquilo que nós não podemos fazer. O pastor aqui na sua oração foi falando, dizendo: Senhor, que possamos, Senhor, aleluia, reconhecer e dar prioridade ao Senhor, porque o Senhor é mais importante do que tudo, irmão. Sueli, o Senhor é mais importante do que tudo. Quando você, quando eu, quando nós, aleluia, tentar nos apegar a alguma coisa, depositando a nossa confiança e a nossa garantia, achando que aquilo ali vai nos trazer a estabilidade, vai nos trazer a segurança, vai nos socorrer, aleluia, aleluia. Deus, ele permite, irmãos, que grandes coisas aconteçam, porque o lugar de Deus é o lugar de Deus.
E nós, como servos do Senhor, Deus, Ele nos convida mais uma vez para confiarmos no Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Juízes, capítulo de número 7, fala que o povo perdeu essa confiança em Deus. O povo passou a se rebelar contra Deus, fazendo tudo aquilo que Deus mandou que não fizesse. Não faça, e o povo fazia. Não vai, e o povo ia. Não levante, o povo levantava. Sabe o que Deus fez? Eu vou entregar vocês na mão dos midianitas. Aleluia. Deus agora entrega o povo de Israel, o seu povo peculiar, entrega nas mãos dos midianitas, Maiane. E nos conta a história que aquele povo cada dia mais ficava pobre, miserável. Por quê? Quando eles plantavam, na hora de colher, os filisteus chegavam primeiro, colhia, comia e ainda debochava da cara. Certa feita a Bíblia vai dizer que um certo jovem chamado Gideão estava ali malhando trigo. Estava ali malhando trigo, desesperado, com medo dos seus inimigos. Irmão, quem está na presença tem paz. Aleluia. Quem está na presença exercita, aleluia, chama a paz pelo nome. Paz venha sobre mim. Deus é o meu refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Aleluia. Eu preciso, nós precisamos ter paz em Cristo, confiar mais em Cristo. Aleluia. Muitas das vezes nós confiamos no governo, muitas das vezes nós confiamos no nosso trabalho, na nossa competência, na nossa capacidade, e tiramos Deus de cena. E nos conta a história agora que Gideão estava ali malhando trigo com medo de morrer, com medo de ser preso. Foram 7 anos, irmãos, sendo oprimido pelo inimigo. 7 anos, um povo que não sabia mais o que era prisão, o que era cativeiro. E agora aparece um anjo do Senhor e fala: ei, varão, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele, quem? O Senhor é contigo, aleluia, vem. Aleluia. E nos conta a história que agora ali o Senhor faz uma promessa para Gideão, dizendo que através dele, ele libertaria Israel das garras dos midianitas. Irmãos, e a princípio Gideão ficou tenebroso, Gideão ficou temente, Gideão fez prova de Deus. Mas Deus, quando Ele chama, Ele garante. É bem verdade que quando estamos no meio do caminho dá vontade de voltar, mas no meio do caminho é o meio do caminho. Se está no meio do caminho é melhor chegar até o final. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vá até o final, confia no Senhor. E nos conta a história que agora Gideão faz prova e Deus, aleluia, ouve o pedido de Gideão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos muito bem a história, a prova como foi. Gideão consegue levantar, irmãos, 32 mil homens. Eita, meu Deus, acredito eu que tinha carro, eu acredito que tinha cavalo, eu acredito que tinha cavaleiro. Gideão falou assim: olha gente, Gideão conseguiu animar 32 mil pessoas. Falou: Deus me falou que vai libertar a gente. Eu estou conjecturando, eu imagino Gideão conversando com o pessoal, renovando a esperança. Olha, Deus, assim como Ele lembrou dos nossos pais lá no Egito, Ele lembrou de nós, Ele viu o nosso sofrimento, Ele decidiu nos dar uma segunda chance. Deus é misericordioso mesmo. Vambora. Foram 32 mil homens. Mas olha Deus e fala: muito, Gideão, Gideão, muitos são os que estão contigo. Aleluia. Fala aos covardes e os medrosos que voltem. Irmãos, de cara 22 mil. Pronto. Quem saiu com 32 vê voltar 22, aquele bocado de cavalo, aquele bocado de carro voltando, deu vontade de voltar também. Mas aí Deus falou assim: vambora, Gideão, avança, avança, avança. Avança porque eu vou te dar vitória, Gideão, avança. E nos conta, irmão, a história que agora mais na frente Deus fala assim: olha, Gideão, tem muito ainda. Faz descer o povo às águas, Gideão. E aquele que trouxer a água à boca, aquele que pegar a água e trouxer a boca vigiando, coloca a parte. Mas aquele que cair de boca, que nem um cachorro cai, também coloca a parte. Aleluia, irmãos. Aqueles dos 10 mil que estavam, aquele que pegou a água e trouxe na boca foram 300. Eu acredito que esses 300, eu estou imaginando aqui, pastor, esses 300 não tinha cavalo e nem tinha carro.
o restante que meteu a boca para lamber a água que nem um cachorro, todos eles voltaram. 9.700? Estou bom de conta? Me ajuda aí. 9.700 voltaram. 300, Gideão, quando olha aquilo, falou assim: meu Deus do céu, aleluia. Mas muitos confiam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós faremos menção do nome do Senhor. Aí Deus falou assim: olha, Gideão, com esses 300 eu te darei vitória. Com esses 300 tu vencerás os midianitas. E nós conhecemos a história. O povo venceu com 300. Para finalizar, irmãos, Deus, ele escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Porque vai dizer na palavra de Deus que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, enquanto a loucura de Deus, aleluia, é a sabedoria para nós. Aleluia. Deus, ele confunde as terras quando ele quer. Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nos conta a história que certa feita, nós conhecemos muito bem a história de Davi. Aleluia. Davi nesse período já foi ungido por Samuel. Aleluia. Mas agora Jessé já estava velho, falou: filhinho, vai visitar os teus irmãos que estão lá na guerra, está lá na batalha, está lá na peleja. Preparou, a Bíblia vai nos dizer que Jessé preparou uns negócios ali, uma cesta bonita, uns queijos, um negócio especial para o rei e para os seus filhos. Davi acordou cedo, irmão, para ir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nos conta a história que ao chegar lá, aleluia, ao chegar, aleluia, nas terras ali do rei, nos conta a história que Davi se depara com a grande batalha. E Davi, irmãos, não perde a oportunidade. Aleluia. Davi era um menino que usava com os seus pretextos, tinha os seus pretextos. E chegava: irmão, vocês estão bem? Os irmãos estavam cá atrás: vocês estão bem, irmãos? Aleluia. E ali nos conta a história que estava Golias ali desafiando o povo de Deus. Aleluia. E Davi ouve Golias falar: porventura não tem nenhum homem não que possa me desafiar. Irmãos, e o povo tremia, o povo batia as pernas. Era 40 dias ouvindo Golias afrontar o povo de Israel. O rei já estava na ausência, o rei não estava mais na presença de Deus. O rei Saul já estava desviado, já reprovado por Deus. Mas Deus, ele é fiel e misericordioso. Davi, quando vê aquilo, fala: ei, peraí, para tudo. Irmãos, eu acredito que no ambiente daquele de desespero, eu acredito que no ambiente daquele de desesperança, você vê um menino falar assim de mais ou menos 17 anos, falar assim: ei, eu vou enfrentar esse gigante. Aleluia. E agora alguém pega ali, o irmão fala: de bobeira, menino, para com isso, eu sei a tua presunção, vem para cá, para de confusão, papai vai brigar com você, vem para cá, menino. Ei, eu vou encarar esse gigante. Aleluia. E nos conta a história, irmãos, agora que alguém pega aquele menino e leva até o rei. Mas aquele menino não confiava nem em carro, nem em cavalos, e nem cavaleiros. Nos conta a história agora que, aleluia, você analisando as escrituras, você vê que Saul estava tão desesperado, aleluia, que falou assim: olha, menino, esse homem aí, esse Golias, é homem de guerra, é homem de batalha, esse homem tem muita experiência, o currículo desse homem é grande, o currículo desse homem, tu é uma criança. Ele: rei, quando ninguém via, eu matava urso e leão, rei. Aleluia. Quando ninguém via, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E vai nos dizer, irmãos, a história que agora o rei desesperado fala: tudo bem, vamos lá. E tira a roupa dele, coloca no menino. O menino fala assim: Davi fala assim: pelo amor de Deus, pare, rei, parece que vejo pela fé. Não, peraí, não, eu só preciso de 5 pedras. Aleluia. Aquelas 5 pedras, irmãos, simbolizavam o nome. Aquelas 5 pedras simbolizavam o nome de Jesus, J-E-S-U-S. E ele pega aquela pedra e fala: rei, daqui, está aqui o que eu preciso. Aleluia. Ele vem em mim com lanças, com espada, mas eu vou até ele em nome do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja Deus.
E quando Golias vê aquele menino na sua frente, ele o despreza e fala: olha, eu vou pegar a tua carne e vou dar para as aves, eu vou dar para os cães. E Davi usa essa expressão e diz: olha, tu vem contra mim com lança, com espada, mas o nome do Senhor que foi revelado naquele dia em que o anjo revelou para Maria, qual é o nome dele, igreja? Jesus. Esse nome que está acima de todo nome, esse nome que está acima de todos os nomes, é maior do que qualquer potência mundial. Esse nome, o inferno bate continência, é conhecido no céu, é conhecido na terra, é conhecido em todos os lugares. Mas nós faremos menção no nome do Senhor, e a tua vitória está no nome de Jesus. E nos conta a história que Davi agora pega aquela sua funda, aleluia, bota a pedra ali, e nos conta a história que ele gira. Nós conhecemos muito bem a história, irmão. É só para lembrar que é dele que vem a vitória, é só para lembrar que é do Senhor que vem a vitória. Eu não sei pregar, me ajuda aí, aleluia. Ele coloca aquela pedra em roda e gira aquela pedra, e nos conta a história que aquela pedra acerta a testa de Golias, e Golias cai por terra, e o povo vibra. E a proposta era: se vocês levantar um homem aí, e esse homem me vencer, nós seremos os seus escravos. Mas se eu vencer esse homem que vocês levantaram, vocês serão nossos escravos. Ah, o povo de Deus não nasceu para ser escravo. O povo de Deus não nasceu para ser escravo do diabo, porque é o Senhor que peleja as nossas pelejas. E Davi caiu por terra, e a vitória foi mais uma vez do povo de Deus. Você tem um Deus, nós temos um Deus que peleja ao nosso favor, amém? O nosso Deus não dorme como Baal, o nosso Deus não está passeando por aí como Baal. O nosso Deus vê, o nosso Deus anda, o nosso Deus fala, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é invisível, mas é real, amém? Aleluia. Essa é a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração nessa noite de vitória. Repita comigo: do Senhor vem a vitória. Repita mais uma vez: do Senhor vem a vitória, amém? Pastor Rogério com as considerações finais, em nome de Jesus. A vitória é tua, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, 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 Jesus. Uns confia em carros, outros nos seus cavaleiros, mas nós, diga mais, nós faremos menção no nome do Senhor. Nós confiaremos no nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé, aleluia. Nós, irmãos, existe eles e existe nós. Existe eles que confiam em carros, em cavaleiro, na tecnologia. Eles confiam naquilo que é criado pela mão do homem. Mas você, Deus está dizendo: não olhe para a circunstância, confie no meu nome. Porque quando fala do nome, fala da identidade, caráter. Deus é fiel, Jesus Cristo é fiel, Deus é bom, Jesus Cristo é bom. Pai, obrigado pela essa palavra em que tu deste vitória para Gideão, porque ele não confiou nos cavalos, nem nos cavaleiros, ele confiou no teu nome. Deus, obrigado porque tu dara vitória para Davi, não porque ele confiou no cavalo e no cavaleiro, nem no escudo, nem na roupa de Saul. Ele confiou no teu nome. E nós viemos aqui no culto da vitória, e o Senhor está dizendo para nós: faça, confie, expresse o meu nome diante dessa barreira, diante dessa muralha, diante dessa porta, diante dessa situação, porque eu sou fiel para cumprir na vida daqueles que honram o meu nome. Por isso, toma a vida dos teus filhos, que não vai confiar na tecnologia,
que não vai confiar, Senhor meu Deus, na força do braço do homem, que não vai confiar nada daquilo que o homem criou, mas vai confiar no teu nome para a vida dele. Eu abençoo a tua igreja, e a tua igreja diz: glória a Deus.